A Bíblia, um compêndio de textos sagrados que atravessa milênios, não é meramente uma coleção de histórias isoladas ou um conjunto de preceitos morais desconexos. Longe disso, ela se revela como uma única e grandiosa narrativa, intrinsecamente tecida com um propósito singular: desvendar o plano eterno de salvação de Deus para a humanidade. Desde os primeiros versículos do Gênesis até as visões proféticas do Apocalipse, cada livro, cada capítulo, cada personagem e cada evento converge para um ponto central, revelando a coerência e a profundidade de uma história que é, em sua essência, a história de todos nós. Imagine por um instante a vastidão do tempo antes de qualquer coisa existir. Não havia luz, nem escuridão, nem tempo, nem espaço. Apenas a plenitude de um Deus eterno, perfeito em seu amor e em sua essência. Este Deus, em sua soberania e bondade infinitas, decidiu manifestar sua glória e seu amor através da criação. Com uma simples palavra, haja luz, a escuridão primordial foi dissipada, e o universo, em toda a sua magnificência e complexidade, começou a se desdobrar. Os céus foram estendidos, as estrelas foram acesas, os oceanos foram formados, e a terra, com sua rica tapeçaria de vida, emergiu do caos. Cada detalhe da criação, desde a menor partícula até as galáxias mais distantes, foi concebido com um propósito divino, refletindo a sabedoria e o poder inigualáveis do Criador. Então, no ápice dessa obra-prima cósmica, Deus formou o ser humano. Adão e Eva, criados à sua própria imagem e semelhança, foram dotados de uma dignidade e um propósito únicos. Eles desfrutavam de uma liberdade plena, de uma intimidade sem precedentes com o Criador, caminhando com ele no frescor do Jardim do Éden. Naquele paraíso não havia sombra de culpa, nem o frio abraço do medo, nem a inevitabilidade da morte. A vida era uma expressão contínua de harmonia e comunhão. No entanto, o amor verdadeiro, em sua essência mais pura, exige a liberdade de escolha. E Deus, em sua sabedoria, concedeu essa escolha, estabelecendo um único limite, uma única árvore, um teste de confiança que selaria o destino da humanidade. Foi nesse cenário de perfeição que a tragédia se desenrolou. A serpente, uma figura astuta e enganadora, personificação do inimigo de Deus, teceu uma teia de mentiras, sussurrando a Adão e Eva a tentação de serem como Deus, mas sem Deus. A desobediência, um ato de rebelião contra a vontade divina, rompeu a comunhão perfeita. O pecado, como uma doença infecciosa, entrou no mundo, contaminando a criação e quebrando a relação harmoniosa entre Deus e o homem. A terra, antes um jardim de delícias, foi amaldiçoada. E o ser humano, em sua nova condição de pecador, foi expulso do paraíso, condenado a uma existência marcada pelo trabalho árduo, pela dor e pela morte. A promessa de imortalidade foi substituída pela certeza da mortalidade, e a intimidade com o Criador deu lugar à separação. Contudo, a história da Bíblia não é uma narrativa de desespero sem fim. Mesmo em meio à ruína da queda, a graça de Deus se manifestou de forma surpreendente. No mesmo instante em que a condenação foi pronunciada, uma promessa de esperança foi declarada. Deus, em sua infinita misericórdia, anunciou que da descendência da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, um redentor que viria para desfazer as obras do inimigo e restaurar o que havia sido perdido. Essa promessa, sutilmente inserida no tecido da maldição, tornou-se o fio condutor de toda a história bíblica, a luz que brilharia nas trevas, a esperança que sustentaria a humanidade através dos séculos. Adão e Eva, apesar de sua desobediência, foram abençoados com filhos, e a descendência deles começou a povoar a terra. No entanto, a semente do pecado, uma vez plantada, continuou a germinar e a se multiplicar.
A violência, a corrupção e a maldade se espalharam como uma praga, e o coração humano se afastava cada vez mais de Deus. A terra se tornou um lugar de injustiça e depravação, e a paciência divina, embora infinita, chegou a um ponto de inflexão. Deus, em sua justiça, decidiu intervir, declarando que destruiria tudo o que tinha fôlego de vida. A humanidade, em sua rebelião, havia trazido sobre si a própria condenação. Mas, em meio à escuridão moral que cobria a terra, um raio de esperança brilhou. Havia um homem, Noé, que, em contraste com a depravação de sua geração, era justo e íntegro e andava em comunhão com Deus. Deus o chamou para uma missão extraordinária: construir uma arca, um grande barco de salvação, que serviria como refúgio para ele e sua família em meio ao juízo iminente. Por mais de um século, Noé, em obediência à voz de Deus, pregou, avisou e martelou, construindo a arca à vista de todos, um testemunho silencioso da vinda do dilúvio. No entanto, a maioria das pessoas ignorou seus avisos, zombando de sua fé e de sua perseverança. No fim, apenas Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras, 8 almas no total, acreditaram e entraram na arca. E então as comportas do céu se abriram, e as águas cobriram a terra, varrendo toda a vida que não estava protegida na arca. Mas a arca, um símbolo da providência divina, flutuava sobre as águas, guardando dentro dela a promessa de um novo começo para a humanidade. Quando as águas finalmente baixaram e a terra emergiu, purificada pelo dilúvio, Noé e sua família saíram da arca para um mundo renovado. Em um ato de adoração e gratidão, Noé construiu um altar e ofereceu sacrifícios a Deus. Em resposta, Deus fez uma nova aliança, uma promessa solene de que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. E como sinal dessa aliança eterna, ele colocou o arco-íris nas nuvens, um lembrete colorido de sua fidelidade e de sua misericórdia. A mensagem era inequívoca. Deus, em sua justiça, julga o pecado, mas em sua infinita bondade sempre oferece uma porta de escape, um caminho para a salvação. A Arca de Noé, mais do que um simples barco de madeira, tornou-se um poderoso símbolo profético, apontando para o único caminho de salvação que viria: Jesus Cristo. Os filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, deram origem a povos e nações que se espalharam por toda a terra. A humanidade voltou a se multiplicar, mas infelizmente a tendência à rebelião e ao orgulho também ressurgiu. Em vez de buscar a Deus e reconhecer sua soberania, os homens, em sua arrogância, tentaram alcançar os céus por seus próprios meios. Eles se uniram para construir uma torre monumental, a Torre de Babel, um símbolo de sua independência e de sua ambição de construir um nome para si mesmos, desafiando a autoridade divina. Em resposta a essa rebelião, Deus interveio, confundindo as línguas dos construtores e dispersando os povos por toda a face da terra. A Torre de Babel, que deveria ser um monumento à glória humana, tornou-se um testemunho da futilidade de tentar construir algo duradouro sem Deus. No entanto, mesmo em meio à confusão e à dispersão dos povos, o plano redentor de Deus continuava a se desenrolar. Em sua soberania, ele já havia traçado um caminho para a redenção da humanidade. Ele escolheria um homem, um indivíduo específico, e desse homem viria uma nação separada, um povo que seria seu tesouro particular na terra. E dessa nação, por sua vez, viria o Salvador do mundo, aquele que cumpriria a promessa feita a Adão e Eva. O nome desse homem era Abraão, um homem comum, nascido em uma família idólatra na Mesopotâmia. Mas Deus o chamou, com uma ordem clara e uma promessa extraordinária. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Abraão, em um ato de fé e obediência que mudaria o curso da história, deixou tudo para trás e partiu para um destino desconhecido, confiando plenamente na palavra de Deus. Deus fez uma aliança solene com Abraão, uma promessa incondicional de que ele seria pai de muitas nações e que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. A promessa de um filho, no entanto, parecia impossível, pois Abraão e sua esposa, Sara, já eram idosos e estéreis. Mas a fé de Abraão foi testada e, em meio à espera, ele e Sara tentaram acelerar o cumprimento da promessa por meios humanos, resultando no nascimento de Ismael, filho de Abraão, com a serva egípcia Agar. Ismael também se tornaria pai de uma grande nação, e sua história se entrelaçaria com o destino de povos inteiros ao longo dos séculos. No entanto, Ismael não era o filho da promessa. Anos depois, em um milagre que desafiou toda a lógica humana, Sara concebeu e deu à luz Isaque, o filho da promessa, através de quem a aliança de Deus com Abraão seria continuada. Isaque, por sua vez, teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Deus, em sua soberania, escolheu Jacó, o mais jovem, e mudou seu nome para Israel, que significa aquele que luta com Deus. Jacó teve 12 filhos, e desses filhos nasceram as 12 tribos de Israel, o povo escolhido de Deus. Mas o plano de Deus, em sua complexidade e profundidade, passaria por provações ainda maiores. José, o penúltimo filho de Jacó, foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, movidos pela inveja e pelo ciúme. O que parecia ser uma tragédia irreparável, no entanto, era parte integrante do plano divino. José foi levado ao Egito, onde, através de uma série de eventos providenciais, Deus o exaltou a uma posição de grande poder e influência. Quando a fome assolou a terra, foi José quem salvou sua família da inanição, reunindo-os no Egito. A promessa de Deus a Abraão estava viva, mesmo em terras estrangeiras, mesmo em meio à escravidão que viria depois. Deus estava conduzindo cada passo, cada evento, para o cumprimento de sua aliança eterna. O tempo passou, e a família de Jacó cresceu exponencialmente no Egito, transformando-se em um povo numeroso e próspero. No entanto, a prosperidade de Israel começou a ser vista como uma ameaça pelos egípcios, que temiam o crescimento e a influência desse povo estrangeiro. E então, Israel foi brutalmente escravizado, submetido a trabalhos forçados e a uma opressão cruel por mais de 400 anos. Os filhos da promessa que um dia foram acolhidos agora viviam sob o jugo da tirania, e seus clamores por libertação subiam aos céus. Deus, até quando? Deus, em sua fidelidade, ouviu o clamor de seu povo e respondeu levantando um libertador improvável. Moisés. Moisés, que havia sido criado no palácio de Faraó, mas que fugiu para o deserto após matar um egípcio, foi chamado por Deus de uma sarça ardente para uma missão que parecia impossível, ir a Faraó e exigir a libertação de Israel. Faraó, em sua arrogância e dureza de coração, resistiu aos apelos de Moisés e às demonstrações do poder de Deus. Em resposta, Deus enviou uma série de pragas devastadoras sobre o Egito, uma a uma, cada uma mais terrível que a anterior, até que o Império Egípcio foi forçado a se dobrar. Na última e mais terrível das pragas, a morte dos primogênitos, Deus deu instruções claras a Israel. Cada família deveria sacrificar um cordeiro sem defeito e marcar os umbrais das portas de suas casas com o sangue do cordeiro. A promessa era que, quando o anjo da morte visse o sangue, ele passaria por cima, poupando a vida dos que estavam protegidos. Naquela noite fatídica, nasceu a Páscoa, uma celebração que comemoraria a libertação de Israel da escravidão e que apontaria profeticamente para o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Naquela madrugada, o povo de Deus foi finalmente liberto, mas o inimigo,
em sua obstinação, não desistiu. Faraó e seu exército perseguiram os hebreus até as margens do Mar Vermelho, encurralando-os entre as águas e as montras. Foi então que Deus, em um ato de poder sobrenatural, abriu o impossível. O Mar Vermelho se dividiu, e o povo de Israel atravessou a seco, enquanto as águas se erguiam como muralhas à direita e à esquerda. O exército egípcio, em sua perseguição implacável, foi engolido pelas águas que se fecharam sobre eles, e Deus havia vencido, demonstrando seu poder e sua fidelidade para com seu povo. No deserto, Deus guiou seu povo com uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite, provendo maná do céu e água da rocha. No Monte Sinai, ele fez uma aliança solene com Israel, entregando as tábuas da lei, os 10 mandamentos, que revelavam o que é justo, santo e bom. No entanto, a lei também revelava algo mais profundo, a mancha do pecado no coração humano e a incapacidade do homem de cumprir perfeitamente a vontade de Deus. O povo murmurava, desobedecia e se rebelava, mesmo testemunhando milagres extraordinários. Seus corações eram duros e inclinados ao mal. Foi então que Deus instituiu o tabernáculo, um lugar de adoração e sacrifícios diários, onde o pecado era coberto, mas não removido. O sangue de animais não podia limpar de verdade, mas tudo apontava para o que viria. Um sacrifício perfeito, um cordeiro sem defeito, que tiraria o pecado do mundo. Deus estava ensinando ao seu povo que a libertação externa era apenas o começo. Ele queria libertar os corações, transformá-los de dentro para fora. Após 40 anos de peregrinação no deserto, uma geração inteira havia perecido devido à sua incredulidade e desobediência. Finalmente, o povo de Israel chegou à beira da terra que Deus havia prometido a Abraão, uma terra que manava leite e mel. Moisés, o grande líder e libertador, não pôde entrar na terra prometida devido a um ato de desobediência. Ele morreu olhando para a promessa, mas o Senhor levantou Josué, um líder corajoso e fiel, para conduzir o povo à conquista. Eles atravessaram o rio Jordão, e as muralhas de Jericó caíram com um grito de fé, demonstrando o poder de Deus em ação. As tribos de Israel se espalharam pela terra, mas logo surgiu um problema recorrente. O povo esqueceu o Senhor, e sem um líder forte, cada um fazia o que achava certo aos próprios olhos. Assim começou o período dos juízes, um tempo de ciclos repetitivos de pecado, opressão, arrependimento e livramento, com homens e mulheres como Débora, Gideão e Sansão sendo levantados por Deus para libertar seu povo. Mas a instabilidade era constante e a necessidade de um rei se tornou evidente. O povo, em sua busca por estabilidade e por ser como as outras nações, pediu um rei. Deus, em sua soberania, permitiu. E Saul, um homem alto e forte, foi ungido como o primeiro rei de Israel. No entanto, a desobediência de Saul o levou à rejeição divina. Depois dele, Deus escolheu Davi, um jovem pastor de ovelhas, com um coração segundo o coração de Deus. Davi, apesar de seus próprios pecados e falhas, reinou com coragem, fé e um profundo arrependimento, nunca abandonando o Senhor. Deus fez uma nova promessa a Davi. De sua descendência levantaria um rei que reinaria para sempre, uma promessa que apontava para o Messias. Salomão, filho de Davi, herdou o trono e construiu um templo glorioso em Jerusalém, um lugar de adoração onde a presença de Deus habitava. A sabedoria de Deus concedida a Salomão atraiu reis e rainhas de todo o mundo, mas no final de sua vida, Salomão também se desviou e o reino se dividiu em 2, Israel ao norte e Judá ao sul. 2 reinos, 2 caminhos e um povo que aos poucos se afastava da voz de Deus. Em meio à apostasia e à idolatria, Deus levantou homens com fogo nos ossos, vozes solitárias em meio a uma geração rebelde, os profetas.
Isaías teve uma visão gloriosa do trono de Deus, alto e exaltado, e ouviu os anjos clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. No entanto, mesmo diante de tal revelação, o povo não se quebrantava. Jeremias chorou enquanto anunciava a destruição iminente, sendo preso e humilhado, mas nunca parando de clamar: Voltai ao Senhor enquanto é tempo. Ezequiel viu uma carruagem flamejante, simbolizando o Espírito de Deus, se movendo para longe do templo, mas também teve visões de restauração, como o vale de ossos secos que voltariam à vida. Daniel, ainda jovem, foi levado para a Babilônia como cativo, mas lá, mesmo no meio do império, recusou-se a se contaminar, sendo lançado na cova dos leões e saindo ileso. Ele viu reinos caindo e um reino eterno se levantando, o reino do Filho do Homem. Cada profeta clamava, advertia, chorava, mas o povo endurecia o coração até que o juízo chegou. O reino do norte, Israel, foi invadido pela Assíria e desapareceu da história. O reino do sul, Judá, foi levado cativo pela Babilônia. Jerusalém foi queimada, o templo foi destruído e os sobreviventes choraram à beira dos rios da Babilônia, perguntando: Como cantaremos ao Senhor em terra estrangeira? Pela aparência, tudo havia terminado, mas não para Deus. Mesmo no exílio, Deus continuava a falar, prometendo: Eu trarei vocês de volta, farei uma nova aliança, darei um novo coração, derramarei o meu espírito. E assim, depois de 70 anos, um remanescente voltou para Jerusalém. Eles reconstruíram os muros da cidade e reergueram o templo. Mas algo estava diferente. A glória de Deus não havia retornado de forma visível. Era como se tudo estivesse sendo preparado para algo maior. O templo estava de pé, o altar reconstruído, mas o céu permaneceu em silêncio. Por 400 longos anos não houve profeta, nem visão, nem palavra revelada de Deus. Um período de silêncio divino que testou a fé de Israel. Mas quando o céu está em silêncio, é porque algo grandioso está prestes a acontecer. 400 anos se passaram, e então Deus falou novamente, mas desta vez não foi por meio de profetas ou de uma voz audível. Foi por meio de um bebê. Em uma pequena e insignificante cidade chamada Belém, nasceu Jesus. Não em um palácio real, mas em uma manjedoura humilde, não cercado por reis e dignitários, mas por animais e pastores simples. Um nascimento que, em sua simplicidade, estava carregado de eternidade. A palavra se fez carne. Deus se fez homem. O Criador do universo entrou em sua própria criação, assumindo a forma de um servo. Os anjos, em uma sinfonia celestial, anunciaram aos pastores: Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador. Ele é o Cristo, o Senhor. Jesus cresceu em sabedoria e estatura, trabalhou como carpinteiro e, aos 30 anos, começou seu ministério público. Mas ele não ensinava como os outros mestres. Ele falava com autoridade, declarando: Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele curava os doentes, ressuscitava os mortos, perdoava pecadores, tocava os intocáveis e amava os rejeitados, demonstrando o amor e o poder de Deus de forma tangível. No entanto, nem todos aceitaram sua mensagem. A elite religiosa da época se sentiu incomodada com suas palavras e ações, que desafiavam suas tradições e seu poder. O Império Romano, por sua vez, sentiu-se ameaçado pela crescente influência de Jesus sobre as massas. E o povo, em sua maioria, se dividiu. Alguns o aclamando como Messias, outros o rejeitando. Jesus não veio para montar um exército terreno ou para estabelecer um reino político. Ele veio para vencer uma guerra invisível, uma batalha espiritual contra o pecado, a morte e o inferno. E para isso, ele teria que morrer. Jesus sabia exatamente por que tinha vindo.
Ele não foi surpreendido pela traição de Judas, pela crueldade da cruz ou pela escuridão da morte. Ele caminhava voluntariamente em direção ao sacrifício, cumprindo o plano eterno de Deus. Desde o início de seu ministério, ele dizia que o Filho do Homem seria rejeitado, entregue, morto, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Era por isso que ele tinha nascido, para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na última ceia com seus discípulos, Jesus partiu o pão e disse: "Isto é o meu corpo entregue por vós", simbolizando seu sacrifício iminente. Pegou o cálice e disse: "Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado para perdão dos pecados, estabelecendo um novo pacto entre Deus e a humanidade, baseado não em leis, mas em graça e perdão." Naquela noite fatídica, ele foi traído com um beijo, preso, acusado por falsas testemunhas e julgado no meio da madrugada por um tribunal religioso corrupto. Foi espancado, cuspido, ridicularizado. Colocaram uma coroa de espinhos sobre sua cabeça, um manto escarlate em seus ombros e zombaram: "Salve, Rei dos Judeus!" Ele foi entregue a Pilatos, o governador romano, que mesmo não encontrando culpa alguma nele, lavou as mãos e permitiu que a multidão decidisse seu destino. E eles gritaram: "Crucifica-o!" Jesus carregou a cruz pelas ruas de Jerusalém, caindo sob o peso do madeiro, sangrando e sofrendo, mas sem proferir uma única palavra de maldição contra seus algozes. Quando chegou ao monte chamado Gólgota, cravaram-lhe as mãos e os pés no madeiro e o suspenderam entre o céu e a terra. Ali, pendurado, Jesus não apenas sofria fisicamente, ele carregava sobre si o pecado de toda a humanidade. Cada mentira, cada adultério, cada injustiça, cada medo, cada vergonha, tudo foi colocado sobre ele. E então ele clamou: "Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Meu Deus, por que me abandonaste?" E por fim, com um brado de vitória: "Está consumado." Naquele instante, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, simbolizando que o caminho para Deus estava agora aberto a todos. A terra tremeu, sepulcros se abriram, e quem estava atento sabia que algo cósmico, algo de proporções eternas, havia acontecido. Jesus morreu. O corpo foi colocado em uma tumba emprestada, a pedra foi selada e guardas foram colocados à porta. O inferno parecia ter vencido, mas foi só por 3 dias. Na madrugada do terceiro dia, o céu se moveu. Um terremoto sacudiu a terra, a pedra que selava o túmulo foi removida, e o túmulo estava vazio. Anjos anunciaram às mulheres que foram ao sepulcro: "Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou." Jesus apareceu a Maria Madalena no jardim, depois aos discípulos, a Tomé, que duvidava, mostrando-lhe as marcas em suas mãos e em seu lado. A 2 viajantes a caminho de Emaús, ele explicou as Escrituras e seus corações ardiam enquanto o ouviam. A ressurreição de Jesus mudou tudo. Não foi apenas o corpo de Jesus que saiu da sepultura, foi a esperança da humanidade que ressuscitou com ele. A morte foi vencida, o inferno foi derrotado, o pecado foi pago. E então ele declarou: "Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, preguem, façam discípulos, batizem em meu nome e lembrem-se, eu estarei com vocês todos os dias até o fim." A cruz não foi um fracasso, mas o centro do plano eterno de Deus. E o túmulo vazio é a maior prova de que a salvação é real, acessível a todos que creem. Jesus havia vencido a morte, mas ainda não havia terminado sua missão na terra. Durante 40 dias após a ressurreição, ele apareceu a seus discípulos, ensinando-lhes sobre o reino de Deus e preparando-os para a grande comissão. E antes de subir aos céus, diante dos olhos dos discípulos, ele fez uma promessa: "Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder." Poucos dias depois, no dia de Pentecostes, a promessa se cumpriu de forma espetacular.
O Espírito Santo foi derramado com poder, manifestando-se em línguas de fogo, um vento impetuoso e corações incendiados. Homens simples, antes amedrontados e incertos, tornaram-se testemunhas ousadas do Evangelho. Pedro, que havia negado Jesus por 3 vezes, agora pregava com autoridade e ousadia, e 3.000 pessoas creram em um só dia. A igreja havia nascido não como um templo de pedra, mas como um corpo vivo, feito de gente transformada, cheia do Espírito Santo, vivendo em unidade, partilhando o pão, ajudando os pobres e anunciando o Evangelho com coragem e convicção. A mensagem da cruz começou a alcançar povos, línguas e nações, espalhando-se por todo o mundo conhecido. No entanto, com o crescimento da igreja, veio também a perseguição. Estevão, um dos primeiros diáconos, foi apedrejado até a morte por sua fé. Tiago, um dos apóstolos, foi morto à espada. Mas quanto mais tentavam calar os cristãos, mais o evangelho se espalhava, provando que a palavra de Deus não pode ser aprisionada. E então, em um dos maiores paradoxos da história, surge um personagem improvável: Saulo de Tarso. Um fariseu zeloso, Saulo era um perseguidor implacável da igreja, respirando ameaças e morte contra os seguidores de Jesus. Mas no caminho para Damasco, em uma experiência transformadora, ele foi derrubado por uma luz celestial e ouviu a voz do próprio Jesus. Ali, naquele instante, o perseguidor se tornou apóstolo. Paulo, como ficou conhecido, tornou-se o maior missionário da história, levando o evangelho à Ásia, à Grécia, a Roma. Ele fundou igrejas, escreveu cartas que se tornaram parte essencial do Novo Testamento, enfrentou prisões, naufrágios, açoites e todo tipo de adversidade, tudo por amor a Cristo e a propagação de sua mensagem. O mundo nunca mais seria o mesmo. A mensagem da cruz, que parecia loucura para muitos, começou a transformar vidas e culturas, alcançando os confins da terra. E essa mensagem, que começou com uma promessa no Éden e se manifestou plenamente em Jesus Cristo, chegou até nós. Porque 2000 anos depois, a mesma chama ainda arde. O mesmo Espírito Santo ainda habita nos corações dos que creem. E a mesma salvação ainda está disponível para todos que a buscam. A Bíblia, em sua totalidade, culmina no último livro, o Apocalipse, que não fala apenas do fim dos tempos, mas, acima de tudo, do propósito final de Deus para a criação e para a humanidade. Apocalipse não é um livro de mistérios indecifráveis, mas uma revelação, um desvendar do que há de vir. A cortina do céu se abre, e João, o apóstolo exilado na ilha de Patmos, é arrebatado em espírito para ver realidades que olhos humanos jamais poderiam imaginar. Ele vê Jesus glorificado, não mais o homem sofredor na cruz, mas o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com olhos como chamas de fogo, cabelos brancos como a neve e voz como o som de muitas águas. O mesmo Jesus que foi pendurado numa cruz agora reina com glória eterna, em majestade e poder absolutos. João vê 7 igrejas, representando a igreja de todas as eras, e recebe mensagens diretas do próprio Cristo para cada uma delas, exortando, corrigindo e encorajando. Ele vê 7 castiçais e 7 estrelas, símbolos da presença de Cristo em meio à sua igreja. O Apocalipse revela o triunfo final de Deus sobre todas as forças do mal, a derrota definitiva de Satanás e de todos os que se opuseram ao Criador. É a consumação do plano de salvação, o cumprimento de todas as promessas feitas desde o Gênesis. Um novo céu e uma nova terra são revelados, onde Deus habitará com seu povo. E não haverá mais dor, nem choro, nem morte, nem luto. Todas as coisas antigas terão passado, e tudo será feito novo.
É a visão da eternidade, da restauração completa da comunhão perdida no Éden, da plena realização do reino de Deus. Uma história que começou com a criação e culminará na eternidade, com Deus e seu povo para sempre, em perfeita harmonia e alegria. E essa história, que atravessa milênios, que se desenrola através de alianças, profecias, sacrifícios e ressurreições, é, em última análise, sobre você. É um convite pessoal para fazer parte do maior plano já traçado, para experimentar a salvação e a vida eterna que Deus oferece. A escolha é sua e o convite permanece aberto. Que esta jornada através da Bíblia inspire você a buscar uma compreensão mais profunda dessa história que transforma vidas e a descobrir seu próprio lugar nela.